Olá, tudo bem? Eu sou Daniela Spinelli, host do Arquitalks, uma produção do Clube Casa Design. Estou aqui hoje com o Marcos Serrano Miralles. Eu estou muito feliz de receber o Marcos aqui com a gente. Ele é um arquiteto que eu tenho muito carinho, que a gente já participou, inclusive, de viagens juntos. E estamos conversando, já começamos a conversa aqui, né, Marcos? É verdade. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Marcos, 25 anos do seu escritório. Passa rápido, né? Passa. Fiquei com medinho. Um dia a gente bate papo no escritório, as meninas falaram assim, Serrano, quando você começou o escritório? Eu fui fazer as contas, aí eu me dei conta, o ano passado, que esse ano a gente ia completar 25. Passa assim, ó. E como é celebrar todo esse tempo? Eu acho que é uma... Eu não digo uma vitória, mas é uma construção no tempo certo para uma boa arquitetura amadurecida. É isso que eu acho, sabe? Eu acho que a gente se reinventa sempre, né? E sou muito ligado à comemoração, a conquistas, né? E junto comigo tem uma turma também da minha própria geração nesses 20, 25, 30 anos, né? A arquitetura brasileira, ela é raiz, ela é boa, eu acho encantadora. Eu estou muito feliz mesmo. E obrigado pelo convite. Amei. Eu que agradeço. Um grande prazer ter você aqui com a gente. Me conta um pouco. Você tem toda uma herança muito importante, né? Principalmente do seu avô. Como isso inspirou você a cursar arquitetura? Como que foi o início de tudo para você? Você acredita que eu não tinha ideia de ser arquiteto? Ah, é? Não tinha. A minha ideia era ser engenheiro civil. Eu fiz um ano de engenharia civil, por sinal. Mas a minha identidade com meu avô é porque era natural a gente conversar muito. Ele pintava, ele restaurou muita igreja, tanto na Espanha, quando ele chegou aqui em São Paulo, no Brasil também. Mas a gente tinha muito almoço ou num sábado ou num domingo, e às vezes ele ficava fazendo croquis, né? Alguns esquetes, né? Dito como hoje, né? E ou algum tipo de pintura, ou ele trazia algum trabalho, ele explicava, e eu me interessava, né? E a gente foi conversando, né? Então, essa identidade dessa coisa do cidadão, né? O enxergar a cidade, os trabalhos que ele fazia, quais eram as referências dele, os artistas dele, mas era um papo muito despretensioso. E eu sabia que eu gostava, mas eu não entendia que eu gostava. Não sei se dá para entender a diferença. Assim, você achava legal. Eu achava legal, gostava, amava o que ele fazia. Ok, meu avô, beleza. Mas ainda não via aquilo, de repente, como uma nunca, função. Imagina. Estou falando isso com meus 15, 16 anos de idade. Quando eu entrei na universidade, eu cursando engenharia... Sabe quando você vê tudo que você até pensou? Porque eu fiz também, junto com o colegial, eu fiz um curso técnico paralelo de edificações. Então eu tinha essa noção um pouco, né, do que seria a minha carreira como engenheiro civil, por exemplo. E na engenharia eu falei assim, nossa, não tem nada a ver. Aí fui trocar uma ideia com meu pai, que é o meu best friend forever, e ele falou assim, tá, então o que você quer? Eu falei assim, nossa, pai, desculpa, mas é arquitetura. Aí me deu o primeiro estalo, porque aí vem as referências, ter conversado com meu avô, das viagens, né, muita experiência, seja lá fora, aqui dentro, muito aqui dentro também, que nosso país é lindo muito, né? Frequentei muito o Rio, então o Rio tem uma história arquitetônica, foi a nossa capital, né? As pessoas às vezes esquecem, né? Brasília veio. Mas sua família é do Rio também, né? Minha mãe é do Rio. Sua mãe, Meu avô não, o pai dela é do Nordeste, é de Fortaleza, amo Fortaleza. E isso me trouxe identidades brasileiras também, que me encanta, né? O meu avô era espanhol, meu pai é catalão, é espanhol. Então tinha essa identidade também de entender. Então a frequência por essas cidades, pela família, por esse bate-papo, a gente conversa muito, né? Então isso foi me trazendo de forma leve. Eu sou o que eu sou hoje. Foi um caminho quase natural, então. Natural. Eu acho que foi isso. Acho. E nesses 25 anos, assim, quais foram suas principais conquistas, seus principais pilares, digamos assim? Eu acho que hoje eu consigo também entender isso, mas eu acho que sem querer eu sempre busquei a querer entender o que o cliente queria. Sabe aqueles, não o medo de errar, mas a vontade do acertar. Sim. Então eu acho assim, eu sempre fui curioso,
mas você gosta de sentar à mesa com a sua família, porque você se reúne aos domingos. Ah, você gosta de andar de moto. Ah, você gosta da praia, né? Mas a praia o porquê? É a praia no verão ou a praia no inverno? Que as pessoas acham que verão é só praia. Não, às vezes o verão é no campo, o inverno é na praia. Então eu fui buscando esse tipo de entendimento da pessoa cliente, né? O que ela quer, o que ele quer, né? O que ele não quer, o que ela não deseja. Eu acho que a gente tem que buscar muito mais o que não, né, o não, do que o sim. Porque o sim a gente está ali para essa ferramenta. Sim. Né? Eu acho que o DNA do escritório é isso. Há uma diversidade de projetos que fazem o DNA ficar transparente para o cliente, para ele ir a fundo do que ele quer. Né? Tanto é que a gente brinca, que a gente realiza o que está dentro da cabeça do cliente. Né? Eu acredito muito nisso. Nos bastidores a gente estava conversando e ele contou uma coisa muito interessante. Ele tem uma metodologia que ele chama de circuito serrano, que eu acho que entra nesse contexto. Se você Sim. puder contar um pouquinho para o pessoal. O circuito serrano ele é muito legal. Ele eu brinco que é um briefing vivo. Né? Então o cliente fecha com a gente, né? E a gente marca 1 ou 2 dias, né? Sempre compatível à agenda do cliente, mas a gente faz um passeio de forma muito despretensiosa. Obviamente organizo, né? Ah, é o projeto o quê? De um restaurante? De um apartamento? De uma casa? Né? A gente foca e nisso eu monto um circuito. Então, entre o circuito da marmoraria, da marcenaria, do revestimento, da iluminação, o que tiver bem próximo do que a gente vai propor. E a gente passeia. Então, de repente, os clientes entram numa loja de revestimento, que normalmente é alguém que a gente chancela, né, através do escritório, pela experiência, pela parceria, pela credibilidade. E você entra, por exemplo, teve um fato semana passada muito engraçado. A gente foi numa loja de revestimento, a cliente mostrando, olha, você gosta da casa nessa pegada? Tem esse. Ela olhava para cima. E eu falei assim, o que você está olhando para cima? Eu falei assim, ai, Serrano, adorei aquela luminária, eu queria assim a minha casa. Então, quer dizer, este passeio nos dá muito mais informação do que aquela coisa assim, que cor você gosta? Você um briefingzinho, né? Então, e fica 1, 2 dias ou 3 dias, metade de 3 dias. É intenso. Tem cliente que chega para mim e fala assim, nossa, mas como é cansativo. Eu falei, porque é muita informação. E é nisso que a gente vai transformar seu projeto. E o que é mais legal ainda, a gente faz esses circuitos, mas depois tem uma reunião. Olá, vamos lá. O que você quer? Quantos quartos? Sim, Manhã, claro, sonhos, lógico. desejos, necessidades. Quando a gente apresenta isso, é muito legal. Eles já se sentem em casa no projeto. Fala assim, isso aqui eu vi com você, tal, naquele lugar. A gente foi visitar aquela jazida. Aquele teu fornecedor que mostrou as lâminas. Então, isso é gostoso, porque a cada dia que passa, isso eu acho muito legal, o cliente está muito mais antenado no mercado, nos fornecedores. Puxa, Serrano, você trabalha com esse tipo de luminária, que a gente viu essa, o que você acha? Eu adoro quando o cliente traz sugestões. Porque não é só benéfico a minha, principalmente para eles, claro, né? E aí eu tento chancelar, se for assim, puxa, vamos atrás dessa. Porque te dá também uma leitura muito mais fidedigna do seu cliente, né? E muito mais humanizada também, né? E uma coisa que eu penso, seja residência ou comercial, eu imagino sempre a cliente entrando e saindo da casa do escritório. Eu quero que ela lembre de mim ou ele com carinho. Fala assim, nossa, mas ele foi chato. Ele não parava na obra. Ele mandava toda hora foto da obra pra gente. Mas não é que tá funcional, não é que tá do nosso jeitinho. Com a nossa carinha. Exatamente. Né? Então o Circuito Serrano ele tem esse DNA. É um produto que a gente faz, não tem nenhum valor agregado a isso. Ele faz parte do DNA do escritório. Seja a gente fazer um lavabo a um corporativo de 2.000 metros quadrados, uma casa, não importa. Ele sempre vai existir, sempre que o cliente puder. Às vezes tem cliente que não pode. Então a gente também faz assim, uma apresentação no escritório com algum pupurri de informativos que possa ajudá-los. Moodboard, né? Exatamente. Isso também é padrão, não tem problema. Mas quando der, é super legal, é gostoso. Com certeza, deve ser bem divertido. E me diz uma coisa, Marcos, quais são suas áreas de atuação hoje? E qual o seu público? Você sabia que eu achava que quando eu completei uns 9, 10 anos de carreira, eu pensava que ia ter um tipo de segmento. Mas eu vou ser muito sincero com você, eu não lembro, mas eu ouvi alguém falar isso. Eu acho que foi o Artigas, o filho do Artigas, que eu tive aula com ele. Que o arquiteto ele é esse leque, essa opção, esse ser, esse profissional de ser assim, não tem limites. Né? Porque você cria um projeto para arquitetura,
para o mobiliário, para a ergonomia do cliente, com o cliente, perdão. Mas quando eu vi, eu falei assim, então eu posso ser de tudo um pouco. No que eu gosto, no que eu me identifico. E eu busquei, estudei, me inspirei e me especializei para isso. Então, assim, eu brinco que às vezes a gente tem uns altos e baixos. Então, teve um período que nós fizemos muitos escritórios comerciais, corporativos. Teve um ano, foi muito engraçado. Durante 1 ano e meio, mais ou menos, escritórios de advocacia. Já fiz restaurante, a gente fez loja em shopping center, residências, mas o grande 500 escritório, ainda o verdadeiro business, acho que 65% são as reformas, que a gente apelidou carinhosamente de RetroArch, né? Então a gente fica nessa coisa. Claro que a gente agora é um desafio, né? Vem com um projeto novo, a gente corre atrás. Se a gente não entra, a gente sempre tem uma collab para se fazer. Por exemplo, eu não sou um profissional de design infantil. Então, tem um escritório que são queridíssimas, são parceiras da gente. Design infantil, a gente passa para elas, né? Elas são talentosíssimas, que é lá na Teca adora. Eu ia falar, mas eu falei, eu não sei se posso falar ou não. Pode, lógico, nada é segredo. Eu ótimo. amo. Talentosíssimas aí, fazendo muito mais coisa. Eu bato palma para elas, assim, é incrível. Elas incrível, são ótimas, realmente. E quando entra na área médica também, a gente também tem mais 2 braços de escritórios vinculados a isso. Então, a gente pode desenvolver toda essa... Escolab. Exato. Então, qual o DNA, qual a cara, né? Qual o traço, né? Qual a assinatura vem do nosso escritório. A parte técnica, cada um no seu galho para fazer super bem também. E um profissional que eu acho que todo mundo tem que ter e tem que fazer desde o começo do projeto é o paisagismo. Eu tenho uma paisagista assim. Quem é essa paisagista? Eu adoro a Roberta Walter. Que legal. Da Terra Fofa. Ela trabalha muito bem. Ela é ótima. Ela é pontual, ela é correta, ela é 1 mais 1 igual a 2, não é 2 e 3 ou 1,8, sabe? Tem outras profissionais. E ela trabalha bem com jardins verticais também, né? Bastante também. E ela está nessa pegada de grandes jardins horizontais, em grande escala. A Roberta tem esse DNA, ela é muito talentosa, mas ela desde uma jardineira até um grande paisagismo. Eu gosto também dessa diversidade, por isso que a gente se identifica. Ela trabalha bem também com paisagismo brasileiro. Exatamente. Então, ela também é o comercial, é o residencial. Então, eu acho que o escritório de arquitetura é isso, né? Tem que ter uma boa light designer, tem que ter uma boa paisagista, um bom paisagista, design infantil, né? Então, eu acho que a cada dia que passa, eu acredito muito no colaborativo mesmo. Ninguém faz nada sozinho. Né? As obras que a gente entrega, eu sou a lapiseira, né, que colocou no papel. Mas os executores são esses engenheiros, são os estruturais, é o pedreiro, é o gesseiro, é o pintor. Eu respeito muito e peço licença sempre quando a gente começa uma obra, porque a obra é deles, né? Mas eu acho que é um time. E como é a escolha desses parceiros? Eu acho que sempre o novo, sempre é inusitado, até na própria experiência, mas quando a gente constrói um time que funciona, eu tento defender para os nossos clientes. Então, bom, vamos projetar, ok, chegou no executar, tá aqui o meu time. Assim, assado, funciona aqui, cá, acolá, né? Tem clientes que pedem para trazer, né? Mas quando se traz, eu falo, você é responsável tanto quanto, né? Eu não posso, há 25 anos, fazer a mesma coisa que eu faço e tá acertando, porque a gente erra também. Quem não erra tá mentindo, viu? Joga a primeira pedra. Mas eu acho assim, esse time ele é construído. Ele tem o valor agregado dele, né? Ele dá o finalzinho quando a gente dobra a toalhinha do lavabo e coloca para entregar, devolver a chave do imóvel do cliente, né? Então, isso tanto mão de obra como os parceiros de acabamentos. Marcenaria, mobiliário, iluminação, marmoraria, revestimentos, acústica, né? Esquadrias. É um time grande. Você piscou, pode ser o tamanho do projeto que for. No mínimo já tem 10 itens. 10 fornecedores. Eu não posso simplesmente achar alguém que eu vi na internet legal. Isso acontece muito no escritório. A cliente traz, olha que legal. Eu falei assim, mas eu não conheço. Não dá, né? Não dá. E aí eu não consigo chancelar, porque não vai ser a internet que ela vai criticar, ela ou ele, né? Vai ser o meu escritório. Com né? certeza. Então, sou chamado às vezes de chato, sou chato mesmo, mas não por mim, pelos clientes. Né? Mas você indica quem você confia. Exato. Também, né? E eu tenho um bom time aí grande, viu? Sim. Nos segmentos gerais, né? São 17, 30, 40
empresas aí para dar essa estrutura para a gente realizar o sonho do projeto do cliente. E mesmo assim, tem cliente que às vezes traz umas coisas muito legais. Tem um cliente que trouxe um fornecedor de estrutura metálica, por exemplo. Eu fico apaixonado. O cara é genial, engenharia maravilhosa. Meu, trouxe para cá, agradeci. Eu acho que é uma troca, tá vendo? Sim. Eu acho que até, sem querer, até o próprio cliente faz uma collab com a gente, sabe? Quando ele traz alguma coisa que é benéfica para ele e para a gente traz também. Mas acho que também vai muito do seu perfil, né, Marcos? Você é uma pessoa muito aberta, né? Muito generosa ali de conversa, acho que as pessoas se identificam com você, então fica fácil ter essa troca também, né? Eu espero que eu seja. Não, você é. Eu espero que eu seja. Eu sei que não dá para agradar gregos e troianos, como se diz, né? Mas eu gosto de ouvir muito, né? Isso. E escuta atenta. Exato. Eu digo que eu não tenho problemas. Eu tenho desafios. Obra minha não tem problema. A gente tem desafios. Então o pessoal já sabe, Serrano, tô com problema. Eu falo, não, tem o quê? Desafio, Serrano. E a gente faz. E o cliente tem que saber. Ou eu sou pago para fazer a gestão, por exemplo, quando eu sou contratado para isso. Então eu tenho que falar, olha, vai acontecer assim, assado, o cronograma é esse, aqui não tem um pastel que a gente frita em 10 segundos 3, né? Tem um tempo certo para isso. E eu adoro quando o cliente fala assim, mas eu não estou entendendo isso. Eu falo, então, por favor, me pergunta. Adoro explicar. Adoro contar toda a história, né, de como vai ser, o que vai acontecer, o que pode acontecer ou não acontecer, né? Então isso eu gosto de estar bem aberto a isso, assim, eu acho muito legal e é o que dá um feedback muito bacana para o nosso escritório. É um reflexo do seu trabalho. Agora, voltando à história do retrofit, ele chama de RetroArch. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quais as vantagens de fazer um projeto, de você já não pegar desde o começo, por exemplo? Eu acho que cada caso é um caso, claro, obviamente, claro. né? Mas é o timing. De repente, uma ótima casa, muito bem construída, das suas décadas, um apartamento, né? Você ter espaços amplos, boa estrutura e na criação, na aprovação de projeto. Então, tem um timing que também nos ajuda a isso quando é algo pré-existente. Né? Sim. Quando tem do zero uma casa, por exemplo, a gente desenvolve projeto, depois tem aprovação no residencial, depois tem aprovação na prefeitura, tudo isso tem seus tempos, né? Isso não são 3 meses, isso são 8 meses, 9 meses, 1 ano e meio, né? A gente não está comprando uma bicicleta, eu amo bicicleta, mas é uma casa, né? Não é uma cobertura triplex que você faz da noite para o dia, é muita coisa para se analisar. E num retrofit, numa reforma, o que a gente tem também que é muito importante, isso é uma dica valiosíssima. A gente pode ter todas as plantas que a antiga engenharia nos fornece. Mas, de repente, um pilar vai aparecer na parede que não estava. Né? Uma coluna d'água do prédio. A gente faz muito apartamento também. Então, a gente tem efeitos. E o cliente tem 100% de acesso a essa informação. Eu tenho que passar para ele isso, sabe? Eu falo, olha, apareceu, sabe aquele vão lindo que a gente colocou no projeto? Não vai. Vem uma coisa que no projeto não estava, entendeu? Nem a estrutura, o histórico das plantas. Isso acontece muito, gente. É natural. Eu tenho que passar para o cliente. E eu peço para o cliente, falo, vamos sentar, o que você acha da gente fazer assim, assado, assim? Eu gosto, porque ele fala assim, puxa, que legal, o projeto é meu. Tem a assinatura do Serrano, óbvio, contratei ele porque eu gosto dele, alguma coisa eu estou fazendo certo. Mas assim, que legal, vai ficar do meu jeito. Eu vou olhar essa bancada que abraçou uma coluna que surgiu. Olha que legal. É mais desafiador também, né? É mais desafiador. E sem querer, às vezes fica até mais bonito do que a primeira ideia. Eu acho mesmo. Pois é. E me diga uma coisa, embora você acabou de falar isso pra gente, assim, que você tem esse olhar pro cliente e tudo mais, e que você faz a casa de acordo com a identidade dele, mas você tem um estilo mais definido também? Olha, eu acho que... Eu não sei se esse é o estilo, mas eu acredito muito na praticidade. Eu sou um cara caseiro. Adoro estender um lençol e uma roupa lavada. Então, assim, eu penso até no varal no projeto. Tem cliente que fala assim, olha, eu coloquei até o varal desse tamanho, que aí você pode colocar seu lençol king size, eu brinco assim, né? Mas é claro que eu tenho um traço mais moderno, né? Isso, se você olha nas nossas páginas, isso está muito mais presente. Mas a gente pega para fazer uma vila toscana, fizemos uma no interior de São Paulo há muito tempo atrás com um charme, uma casa com estilo mais clássico, mas um világio, porque o cliente vem uma identidade francesa. Mas não tem como. Eu bato no modernismo, né? Tá raiz, né? Super. E quando se tem alguma coisa que é muito mais trabalhada, eu mesmo falo para o cliente, olha, isso eu não desenvolvo.
mas eu posso sugerir alguns escritórios que possa desenvolver. Eu acho que quando a gente trabalha dessa forma, o cliente fala assim, obrigado, então eu não quero, Serrano. A transparência, exatamente. Né, então, mas eu sei, se você olhar os projetos, eles são muito práticos, muito funcionais, né? O layout é bem clássico no sentido da ergonomia também, a gente busca muito nisso também. E os materiais são muito modernos, né? A gente tem aí revestimentos que representam tanta coisa bonita, né? No porcelanato, os seus amadeirados, né? Ainda sou muito fã das pedras naturais, claro, né? Mas tem as lâminas aí ajudando a gente em alguns projetos também, a parte de tecido e a tecnologia para o ecológico. A gente também busca muito isso, né? Na arquitetura, quando a gente consegue fazer captação de águas de chuva, a parte de economia de iluminação, de elétrica, né? Com a parte solar e tantas outras coisas. A parte de iluminação, quando a gente pode economizar no tipo de sistema. Tudo isso não sou eu que identifico. É minha light designer, é minha paisagista, é meu engenheiro, somos todos nós. Mas eu acho que também tem esses dias eu escutei, eu fiz uma entrevista e aí uma arquiteta falou para mim, mas Dani, a sustentabilidade não é mais opcional, é uma premissa, né? É uma premissa, eu tuchei para ela, ela tem toda a razão. Eu acho que você já começa a falar com o cliente sobre isso. É sobre isso, entendeu? É que nem os carros, né? O elétrico, o híbrido, estão aí, chegaram. Aceita. Isso. Aceita que dói bem menos, né? Tem uma longa jornada ainda para chegar, mas faz parte, não tem como, né? Por isso que eu estou muito feliz em ver que as pessoas entendem o restauro. Sim. A reforma, né? O retrofit, o retroarch, como você quiser chamar. Tem tanta coisa boa existente, né? Claro que o mercado novo é lindo. Eu peguei projetos de residenciais para casas novas, novos apartamentos modernos, com nova tecnologia, novo design, é maravilhoso. Mas a gente também tem uma história arquitetônica, afinal, somos brasileiros, né? E temos identidade arquitetônica que o mundo bate palma para a gente. Lá fora, o Brasil, cara, é assustador. Para a gente, como arquiteto, eles batem e estendem tapete vermelho para a gente. Nosso design nacional é lindo, é único, tem bossa. Tem bossa. O Brasil tem bossa, sabe? De Manaus, Rio, São Paulo, não importa, Maranhão, todo o nosso Nordeste, no Sul. A gente não pode deixar de encarar isso, né? E trazer isso para os nossos projetos, que eu acho que é muito legal. E como você acha que a gente reforça essa identidade brasileira? De uma forma muito leve, pontuando nos projetos. Através de uma ceramista que criou uns azulejos super legais para fazer, de repente, na entrada da sua casa, numa obra de arte que vai pontuar numa galeria de acesso para o seu home, numa sala de reuniões da sua empresa, um objeto de arte, uma peça, nos produtos naturais para você colocar dentro da sua sala de jantar, desde parte de houseware, né? Os talheres. É gigante, a luminária, né? Eu acho que tem muita coisa. Então, de uma forma leve, você vai, pontua, coloca, fala, olha que interessante esse produto, olha que legal esse designer. E você acha que o seu público tem uma aceitação boa? Tanto, acho que para os dois pontos, tanto para a sustentabilidade que a gente tem falado, como que o seu público recebe isso, essa parte de sustentabilidade e até mesmo da identidade brasileira? A sustentabilidade, eles olham tipo assim, claro, nem sei porque você está falando isso para mim. Então, acho isso muito legal. Então, é óbvio. Se tornou óbvio, né? Então, a gente começa... às vezes, a gente nem fala. Por exemplo, se a gente está, por exemplo, na parte de metais, né? Bacias, metais e afins, já as próprias marcas se preocupam, né? Até para economia de água, etc. Quando a gente entra mais no objeto, no item, né? Num revestimento mais específico, o cliente sempre vai perguntar sobre o budget dele. Então, mas no meu budget, isso vai encaixar? Não, mas isso a gente pode deixar para depois? Eu falei assim, claro que pode, né? A casa é sua. Mas vamos trabalhar esses valores para a gente tentar chegar lá? Ou você prefere mudar alguma coisa do projeto para a gente poder encaixar isso? Eu adoro fazer isso. Então você não faz ideia. Eu prefiro muito mais que o cliente fale assim, puxa, Serrano, adorei aquela ideia da gente colocar uma escultura do lado da escada, mas isso está me pegando. Onde a gente pode mexer? Eu falo, olha... Sabe aquela grande esquadria, daquele super vão? Se a gente dividir em 3, dá o efeito ainda de uma área iluminada, mas a gente reduz o custo para isso, em vez de uma grande... E aí você consegue colocar essa outra... E isso já no Circuito Serrano ele já teve essas primeiras falas. Que um dos lugares também, quando a gente faz, a gente vai em galeria de artes, né? De uma forma despretensiosa. E eu digo,
A parte artística, né, de objetos, de peças, as pessoas acham ainda que, mas é muito caro. Imagina. Eu acho que o seu legado você constrói primeiro com um potinho, depois com uma pecinha, aí você vende essa, compra outra, tem uma tela, uma menor, um grafismo, né, um rabisco, uma telinha. É assim que a gente constrói. E é business também, assim. Você vai trazendo valores até para o próprio imóvel. Eu tenho uma coisa muito importante também que a gente agrega muito quando a gente projeta, que é valor agregado para o setor imobiliário. Eu falo assim, é seu sonho você morar? Você pensa em vender? Não, mas eu vou pensar por você. Num prédio, por exemplo, eu falo isso muito quando é apartamento. Eu falo assim, tá, mas e se um dia você for vender? Posso dar 2 opções? Pode. Aí eu dou. Fala assim, então, um dia se você resolver vender, o seu apartamento vai ser conhecido como aquele que tem, que a fulana ou Beltrano não tem, que também estão vendendo. Então, essa parte também, tem cliente que fala assim, Serrano, mas você é mais pão duro que a gente. Eu falei, claro, quanto mais eu pegar aqui para vocês, mais vocês gastam ali para investir. Então, eu acho que tem coisa que não nem encaixa no valor agregado do imóvel, né? A gente conversa muito sobre isso, né? Até onde a gente pode ir também. Eu acho que isso também é super importante, a parte de valor agregado para um futuro investimento imobiliário. Mas você sabe que recentemente eu fiz uma entrevista com o Paulo Alves, mas o Pedro Franco também falou sobre isso. Como a gente educar, então, o consumidor para um móvel que dura mais, às vezes, até do que ele, né? E aí os dois têm uma visão muito, muito parecida, assim, sobre isso, que é tipo... Dani, quando o móvel conta história, quando o móvel tem sentimento, eu acho que aí entra um pouco da arquitetura, da gente trazer esse valor agregado. É surreal. É surreal. É surreal. É isso. Eu acho que, às vezes, nós arquitetos, nós somos simplesmente, com as nossas criações, um pano de fundo para esse grande cenário. Porque os principais vão ser os proprietários e o que eles colocarem lá dentro, de uma viagem, né? É uma peça, é um murano, é uma pintura, uma palha, né? Eu acho que quanto mais a gente não aparecer, então a gente faz um bom projeto arquitetônico, uma boa marcenaria, né? Toda a parte estruturada de layout ali, cama, sofá, aí de repente a pessoa vai colocando o DNA dela e trazendo esse valor agregado, que isso funciona muito, é muito legal. Falando em DNA, você tem um DNA de criar e sempre criar. Como que você equilibra essa sensibilidade com a funcionalidade? Eu tenho um sério problema que eu não paro de criar. Mas às vezes eu tô aqui, tipo assim, eu tô no café, tomando café, eu tô olhando assim pro nada, assim, sabe? E eu fico pensando, de repente, numa parede, num painel, num teto, numa planta, num prédio. Tem uma amiga minha, arquiteta talentosíssima, outra grande arquiteta, chama Sandra Pedro. A Sandra, ela vira para mim e fala assim, Marquinhos, mas você vê poesia em tudo. Eu falei, não sei se eu vejo poesia, mas eu vejo muita inspiração. Que isso que é legal, né? Então, eu acho que eu tento, através desse criar, na verdade, eu tenho vários moleskines. Fica um em casa, no carro, tem uma ideia, rabisco, escrevam, né? E em cima disso, constrói uma ideia futura de viabilidade. Aí sim a gente encaixa esses dois, né? Eu acho que isso é... Sabe quando caminha quase que simultaneamente, né? Eu acredito que funciona mais ou menos essa parte, assim. Certo. O que te motiva a continuar criando? O que te inspira também? Eu acredito muito, eu tenho uma palavra que eu sou super encantado, que chama legado. E a gota no lago, que é o lema do nosso escritório, né? Eu acho que uma boa gota no lago, porque a gota no lago ela é perigosa, ela pode ser para o mal ou para o bem. Mas a gente sempre tenta para o bem, e a gente persiste no bem. É a gente deixar uma continuidade. Não que eu criei vai ser isso, mas eu criei vai ser assim, aí depois vem o próximo, pega esse, faz, recria, acontece e transforma em uma coisa melhor. E a cidade cresce, a comunidade desenvolve. Eu acredito muito... Aí sim eu vejo poesia. Eu acredito muito em deixar algo para o futuro, né? Eu não penso muito no agora. Claro, a gente vive aqui, somos a nossa geração, mas acredito muito os que vão chegar, os que vão dar continuidade, né? O mundo está acontecendo isso, né? De que forma a gente está repensando tanta coisa que está acontecendo para o mal
e para o bem, infelizmente. Então, acredito muito ainda gostar do criar e ver sorriso. Vai, Serrano, tô adorando. Teve um cliente meu que mandou, primeiro dia na casa, uma foto com vinho aberto, assando a carne dele, perdão, com a esposa. Falei assim, nossa, é isso aqui que eu queria, Serrano. E não é que você entregou na data certa, então ele finalizou assim. Casal queridíssimo. Então, essa felicidade, isso é a maior recompensa, Deus, né? Maior recompensa, cara. Bom, falando em portfólio, Casa Cor. Verdade, por sinal, isso aqui é presente pra você. Tá pensando o quê? Obrigada. Olha, com a capa dele, do ambiente dele. Verdade. O Marcos, ele fez a Galeria de Artes. Queria que você falasse sobre isso, porque a princípio era para chamar Galeria de Arte. Conta pra gente um pouco disso. Verdade. Quando eu fui convidado para participar da casa... É a 38ª edição aqui de São Paulo. Esse ano, 2025. 2025. E num novo lugar, que é o Parque da Água Branca. Teve todo o processo do convite, que fui muito feliz. E na hora do ambiente que foi consagrado que ser uma galeria de arte. Ok. Eu pedi para ser uma galeria de artes, né? Um S grande, São Paulo. Pelo fato de ter um olhar para tudo que é arte. A marcenaria é artística, a marmoraria é artística, a iluminação é artística. E, obviamente, boas obras de arte dentro da nossa galeria, né? Foi, junto com o meu convite, eu desenvolver um projeto, foi muito interessante, que depois de umas 4, 5 semanas, o curador entrou em contato comigo e falou, Serrano, tem uma novidade, tem uma galeria de arte em São Paulo que vai fazer parte do seu projeto. E umas obras incríveis, tal, mas eu não tinha acesso ainda ao que ia ser, né? Tá. Depois eu a conheci, que foi a Luciana Brito, ela que assinou a curadoria de artes dessa galeria. E quando eu vi, eram todos nacionais, que fiquei mais encantado ainda, né? E aí esse pedido desse S era para isso, sabe? Mobiliário design também de jovens, designers brasileiros, a tapeçaria, o paisagismo, a cerâmica, a marmoraria, pedra nacional também. Cara, e por que não ser artes? Vamos criar essa galeria nesse sentido, né? E foi super bem aceita, assim, estou muito feliz. Quem é o time que compõe o seu projeto? De um todo? De um todo. Então, a gente tem, por exemplo, a Dini, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não. Eu acho assim, que é tanta gente boa. Tem muita gente boa, por isso que eu queria que você detalhasse mais. Vou detalhar, porque merece. Eu acho que foi muito legal o seguinte, quando a gente desenvolve o projeto, a gente começa a convidar as empresas para isso, né? Sim. E houve uma curiosidade, uma aceitação 100% de participar com a gente, né? Então, quando a gente desenvolveu toda a marcenaria, eu me inspirei numa pintura em Mondrian, então todos os painéis com esse Mondrian desconstruído, então se vocês relembrarem, tem uns cordões, tal, ligando, tal, alguns visitantes entenderam, falaram, olha, parece Mondrian, achava isso o máximo. A Selmar fez toda essa parte, que foi a Selmar Itu que montou para nós. Aí veio toda uma cor linda, que é o Aura, que também fazia parte de todo o produto que foi colocado da Eucatex. De repente, a gente veio com a parte da marmoraria, que é tudo do Paraná. A Bela Marme fez pra gente. Então, a gente teve uma preocupação. O couro, eu gosto de chamar ele de couro, da Bela Marme. Ele foi muito atencioso conosco em entender o que seriam esses bancos, porque o nosso espaço também ele foi um espaço para curtir, para usufruir. Todo fornecedor do espaço nos liberou para os clientes, olha, eu achando que é cliente, os visitantes... Não deixa de ser, né? Usufruírem, sentarem nos bancos, usarem as tomadas para conectar, para carregar o celular, porque é uma amostra, são mais de 70 ambientes, né? Então foi muito legal. O mobiliário da 789, que traz a brasilidade na assinatura. Sim. Então teve uma mesa que foi lançada lá, fizeram do protótipo uma mesa sob medida, porque o meu espaço tem 108 metros quadrados e é o formato de um T. Uma das perninhas que eu falo do T, eu fiz um espaço destinado em homenagem a Luciana Brito, a galerista, como se fosse um estúdio para ela. Para ela receber. Exatamente. Os convidados, né? Ou até os clientes que quisessem adquirir as obras de arte, que estavam lá até para isso também, né? E fiz uma estante que a gente desenhou para a Selmar, e a Selmar executou. Que agora a gente ficou sabendo, a gente está super feliz que alguns escritórios começaram a especificar essa estante também, com essas lâminas meio 30, 60 graus, que é um charme, com iluminação super oculta, super bonita. E aí, de repente, quando eu venho com essa estante, ela amarra a ideia desse T de informações de grandes profissionais.
Então, por exemplo, quando eu venho com o mobiliário da 789, Sim. design brasileiros, Pedras do Paraná, brasileiro, Brasil. Marcenaria, Seu Mar, comemorando mais de 7 décadas aí, trazendo tanta coisa pra gente, Brasil também, tapeçaria, os tecidos, a vegetação, a paisagista, a Roberta, ela trouxe um pouquinho da identidade até do parque para dentro da gente, isso foi muito legal também. Queremos um Muxarabi, produto nacional também, no sentido da execução, que a Quitaunas fez pra gente, também ficou lindo também, e trouxe um pouco da ideia dos gazebos lá fora, dessa coisa também. E a gente arremata numa estante onde eu coloquei a ceramista Dini Sena, que a gente traz. A gente tem obras do Rio, de São Paulo, do Sul, e eu falei assim, agora vamos trazer para o Nordeste. O que a gente vai colocar? Maranhão. E a gente trouxe a Dini Sena em casa. Então ela trouxe uma sequência de peças onde a gente pôde montar toda aquela produção que ela participou 100% ali em colocar as peças dela. Ficou super bonito. Porque eu conheci a Dini pelas xicrinhas que ela faz, que é uma graça. Né? Sim. E aí um dia eu fui numa apresentação que é a Estúdio Deluxe, que fez toda a iluminação. A Dani Fabro fez um projeto luminotécnico incrível. Ela apresentou através da estúdio uma collab entre Maurício Catalucci, fotógrafo, e algumas peças da Dini Sena em casa. E eu gostei daquilo, e eu já sabia que ia participar, mas eu ainda não podia contar. Me inspirou a ter um pouquinho disso e até a cor que eu ia adotar. Essa cor não foi aleatória, essa cor foi assim, eu vou fazer nesse, porque a Seu Mar trouxe esse aura, e eu gostei do aura, né? E ela trouxe umas opções, e ela falou assim, Serrano, o que você quiser a gente coloca, e ela foi dando as ideias dela, colocando a parte onde contava essa história, né? Um pouco dessa coisa do Maranhão, essa coisa orgânica. E chama Lagos, né? Lagos, tudo a ver, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Então isso deixava a gente muito feliz também. A Della Decor, que fez toda a tapeçaria, talentosíssima de Lalita. Ela criou, eu chamei de cotelês gigantes, que eu tinha 2 grandes curvas nas paredes no nosso espaço. Então ela fez uns painéis com tecido reciclado também. De novo. Olha o Brasil aí bombando de novo, entendeu? Fizemos um abraço de uma arte do Campana, que era um biombo em bambu lindíssimo. A gente fez algo bem teatral para essa peça, que a gente colocou ao fundo num mar verde de peças nativas, com essa cortina, dando essa coisa teatral, um ponto de luz, dando efeito luz e sombra. E aí vem as fotos. As fotos do Heiswitz, as cores do Showa ficaram lindas. Gabriela Machado, uma artista incrível, que colocou umas peças de cerâmica na minha estante também, que ficou lindo. Tem as máscaras também? Tem, as máscaras são lindas, que é do Toches. Madeira reciclada, certificada, brasileira. É isso. Brasileira. É isso que a gente... Então, eu quis deixar isso muito bem claro lá, né? O gazebo, quando você entrava naquele portal, era toda a estrutura de alumínio, feita em metalon, que a Seu Mar fez pra gente, inspirada nos gazebos do parque. Então, quando os visitantes vinham do parque, atravessavam o parque para entrar na mostra, eles já entendiam um pouquinho. Eles falavam, olha que legal, parece um gazebo. Né? Esse portal com uma palhinha nacional, vindo da Bahia. Peças que a gente usou de recorte, porque eu fiz grandes bancos orgânicos nessa Pedra Paraná. O Thiago Coelho da Bela Marme, ele fez para nós entre aspas, o que sobrou. Fizemos os puxadores do portal. Então a gente reutilizar peças, né? Para a gente poder não simplesmente descartar. Isso foi super importante também. Enfim, a gente conseguiu trabalhar com tudo isso de uma forma muito leve. E a Coral arrematando isso. Né? Então nós tínhamos uma ideia principal, que ia ser um mural no forro, mas infelizmente a gente teve que abdicar e tal. E aí veio toda essa cor, essa textura que a gente jogou em cima. Eu só não lembro o nome da cor, mas eu tenho fotinho e depois passo para vocês. A gente estava falando sobre isso um pouquinho antes. Você conseguiu tirar essa sisudez de uma galeria de arte e as pessoas realmente se identificavam e queriam estar nesse espaço. Acho que você conseguiu atingir aí esse objetivo, né, Marcos? Você sabia que nas primeiras semanas foi até meio impactante, que eu tive visitas de ótimos artistas que vieram de outros lugares do país e até da Argentina, Emirados Árabes também. Eles questionavam muito essa galeria de artes, né? Mas a gente quis chocar mesmo. Acho que a Casa Cor está aí para isso, né? Para trazer novas ideias, tendências. E se? E por que não? Né?
A gente bateu nessa tecla e os curadores, o Pedro Ariel, sempre muito acessível, a Lívia, a Cris, a Ana, sempre nos deram muita abertura para a troca de ideias, né? Porque eles que analisam todos os nossos projetos também. E a pergunta era assim, mas isso aqui não tem cara de galeria, eu via muito isso. Mas eu falei assim, mas eu estou trazendo a sua obra de arte para uma galeria de um cliente. Isso pode ser um lobby de um hotel, pode ser o corredor de acesso de uma sala de reuniões, pode ser a galeria de uma grande casa, obviamente, também. Pode ser um acesso de uma sala de cinema, pode ser a experiência de uma galeria de um shopping center. Eu acho que nós, arquitetos, mais uma vez, como você me perguntou, né, o nicho de mercado, eu acho que é isso. Você dá essa opção, esse leque, né? Olha Sim. quanta coisa gostosa. Então você entrava no ambiente, tinha um espaço do lounge, que são os bancos orgânicos. Tinha o estúdio, o escritório, que a galerista podia ficar. Tinha obra de arte uma obra de arte no fundo do outro T, que era contemplação, como galeria, né? Então a gente conseguia fazer tudo isso. Até a luminária Arandela fez parte disso. E as pessoas sabe? podiam usar o espaço, né? Podiam. Essa é a diferença. Isso foi uma coisa que eu consegui, fico super orgulhoso que todos os nossos parceiros nos ajudaram, nos liberaram a poder usar o produto. Em que sentido? Bancos orgânicos em mar, pode sentar. 789, todo mobiliário é para sentar, para usar. Até a mesa da galerista, a cadeira. Muita gente sentava lá, às vezes a mamãe estava cansada, com o filhinho no colo, de repente um senhor que estava já todo. Eu falei, por favor, fica à vontade, senta. As obras do Campana também, os bancos, tronco, maravilhosos. Podiam sentar, o diretor de artes da época nos liberou também para usar, e claro, a gente cuidando com maestria, né? E impecável, até na hora de devolver, estava tudo certinho, tudo foi muito legal. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Muito bom. E qual o desafio de fazer um projeto no Parque da Água Branca, nesse lugar histórico? O desafio e as delícias também, né? Eu acho assim, foi minha primeira vez. Esse convite que estou guardando com muito carinho. Primeiro lugar, olha, eu conheci um backstage sensacional. Como a Casa Cor é uma ferramenta de ativação, de tipo assim, olha que coisa legal existe aqui que você não conhece. Ela reativa lugares lindos, né? Sim. E eles tiveram um olhar para o Parque da Água Branca, né? Com prédios. Que foi a primeira vez também. Sim, né, e foi só um ponto, porque o parque é gigante, tem uns prédios, umas edificações super bonitas, uns casarões, uns casarios, né? Uns predinhos, é muito legal. O desafio foi nós respeitarmos o acesso ao parque, que houve uma organização impecável para isso, com seus horários, para suas montagens também, o respeito ao patrimônio histórico, né? Porque é tombado pelo Condefat, né? E todos nós seguimos a risca, porque a Casa Cor ficava em cima da gente 24 horas. Ninguém ficava sozinho ou batia em algum lugar, batia um martelinho, quebrava. Nada. Tudo era aprovado, tudo era inspecionado, assim. Esse foi o grande desafio. Então a gente ia, com licença, com muito carinho, vou montar o meu espaço, né? E depois essa coisa de você querer estar sempre lá. Sim. Porque assim, a gente foi muito abençoado nos dias, na temporada da Casa Cor lá dentro, porque os dias no parque foram maravilhosos. E foi muito engraçado, porque o próprio parque tem a sua vida maravilhosa e tinha eventos também lá, né? Que o próprio parque oferecia, porque eles têm um calendário do ano inteiro, né? No nosso período, então, tinha a Casa Cor acontecendo de um jeito e algum outro evento lá, um evento infantil, um evento da prefeitura. Como que chama? O baile da terceira idade sempre acontece, eu acho um fofo, acho uma graça o casalzinho indo lá dançando e tal. E essa coisa da gente entender como se pode conversar o antigo com o novo, a nova tecnologia com o existente, o respeito, até onde eu posso ir. E a partir disso eu não vou mais. Né? Por isso que eu respeito muito a reforma, o RetroArch, né? Quanta coisa linda a gente tem, né? Então essa experiência em todos os sentidos foi bem legal, desafiador. E entregamos com maestria, acompanhados também, vistoriados também, não só porque a Casa Cor também fez um processo de manobra de restauro, de reforma e até de incentivo de investimento, novos elevadores, tal, de acesso. Foi 100% acessível uma amostra, né? Recebemos até uma premiação em relação a isso. Nosso espaço também chegava um dos elevadores que a Casa Cor implementou também. Então era muito legal ver que todo mundo chegava, que todo mundo podia visitar. Até o nosso projeto a gente pensou nessa escala. Então, quem chegava no elevador,
por exemplo, um cadeirante, já se sentia bem-vindo porque se dava o choque com uma parede de espelho, onde já refletia uma obra do Showa, o colorido do Showa. Então, ali era a ideia radical, tipo, do seja bem-vindo, sabe? Tinha uma luminária da Estúdio Deluxe, parecia um mobile, umas bolinhas pareciam um céu estrelado, já para vocês se familiarizando que alguma coisa diferente está chegando aí, né? Então, essa resposta, sabe? Do que foi, o que estava sendo, o que aconteceu depois, a gente ficou muito feliz, assim. Até na hora da entrega do espaço, que ficou super organizado, limpo, pintado, do jeito que a gente pegou, a gente devolveu até melhor. A gente saiu até meio que emocionado. Sentimento de missão cumprida, né? E pessoas incríveis lá dentro, né? Assim, a Priscila, os arquitetos, a parte das engenharias, a parte de bombeiros, nossa, a diretoria, não tenho o que falar, assim, o Vitor Santolaya, um dos arquitetos responsáveis por tudo, sabe, o Alex, o time bom. Que galera boa. E se esforçaram, viu? Porque não é fácil. E uma coisa muito importante, que até gente que ainda até hoje não sabe, mas é que não. E isso foi muito bem explicado toda hora. A parte da mostra, a primeira parte, era gratuita. Você podia adentrar, chegar até os 2 prédios. Então o parque nunca teve blindado. O parque continua acessível a todos. Então, quer mais o que a gente tá bem num lugar que é legal e que tudo acontece? Então essa experiência foi única, foi bem bonita. E eu acho que todo mundo ficou legal, todo mundo gostou. Nossa, e foi um presentão de 25 anos também, né? De certa forma. Você viu que chique? Chiquérrimo. Queria que todo mundo tivesse essa oportunidade, né? De comemorar desse jeito. Não é fácil, não. Não é pra qualquer um, não. Não é não, mas chega. Quem quer, chega. E você já colheu os frutos disso? Você já tem sentido? Você acredita que eu não foquei nisso, em novos negócios? Eu foquei, sim, em apresentar o arquiteto Marcos Serrano Miralles para um mercado mais nacional, né? Eu acho o paulistano, né, já nos conhece, mas eu vi como, eu já tinha ouvido falar dele, aí ia lá conhecer, né? Novos negócios, sim, aconteceram, a gente ficou muito feliz. A gente está no período de uns projetos muito legais, até. Boas novas chegarão para 2026. Muito bom. Mas o que é mais legal foi a troca também, foi a troca de ideias. E claro que eu queria coroar, porque acho que a vida é muito justa e ela é muito sábia, né? Justo na comemoração dos 25 anos, né? Que começou agora em outubro e vai até janeiro, fevereiro. Participar de um evento tão importante, e importante de forma internacional. Você teve visitantes ali de forma intensa. Argentina, Chile, Uruguai, francês, Emirados Árabes, Espanha. As pessoas fazem parte do calendário vir à mostra Casa Cor São Paulo para conhecer. Ela é muito importante, muito grande. É muito grande e traz muita referência. E esse ano, com o tema que foi Semear Sonhos também, se você viu, você viu, você foi lá, viu você várias vezes lá, fiquei muito feliz. A brasilidade estava presente. Super. E isso não tem como não. Acho que sem querer, todo mundo estava focado nisso. Porque todo mundo estava com janela. Você abria, estava o parque ali fora. E muita ventilação natural também, natural. né? Nossa, está falando uma coisa importantíssima que eu tinha esquecido, né? Essa foi uma preocupação, porque como um prédio tombado, praticamente tudo não podia usar ar-condicionado. Eu sei disso. Então, até os meus vizinhos, né, deixaram as janelas abertas, porque o meu era uma circulação, então não tinha janela. Então, a circulação de ar ficou perfeita, sabe? E você passear, olhar a janela ali fora, ver o parque, é a coisa mais linda. Delícia. É muito legal, é muito legal. Muito legal mesmo. E me conta, Marcos, quais são seus planos para o futuro? O que você ainda não fez, que você gostaria de realizar? Nossa, eu não fiz tanta coisa. Mas eu acho assim, eu acho que novos desafios sempre, né? Eu nunca penso em escala. Eu quero... Eu penso sempre na inovação. Eu espero sempre impressionar a mim mesmo. Eu quero ser melhor do que eu sou hoje. Eu quero acertar muito mais em coisas que eu acertei de uma forma ok, mas que eu posso melhorar, né? Eu quero continuar seguindo com o legado do meu berço, da minha família, que é a minha base, né, de tudo. Meus avós de ambos os clãs, meus pais, minha irmã, jornalista talentosíssima também, sabe? Eu quero honrar tudo isso através desse legado da Gota no Lago, né? Eu acho isso muito importante. Então, assim, eu espero conquistar
novas surpresas. Eu quero novas surpresas para mim, assim. E que Deus abençoe a gente sempre com muita saúde, porque sem ela a gente não faz nada. E paz no mundo, né? Ah, com certeza. certeza. Meu Deus, a gente não precisava ver o que está acontecendo, ninguém merece o que está acontecendo, então a gente reza muito por isso. Então eu vejo o meu futuro assim, vendo um mundo melhor mesmo. Parece meio piegas, mas não é. A gente precisa viver muito mais em paz, em vários sentidos, né? E a gente é bom, é uma geração, uma nova geração que está vindo aí com muito mais humanidade, muito mais entender o próximo, né? A diversidade, o respeito, né? Você está no seu momento, eu estou no meu, e a gente caminha e segue cada um, mas todo mundo da mesma forma positiva. É nesse sentido que eu imagino. Mas, ó, a lapiseira sempre está na mão, sempre. O Moleskine está no bolso do carro. Os seus projetos refletem muito isso. Esse seu olhar humanizado, carinhoso, muito legal. Essa seria a última pergunta, mas eu lembrei de uma coisa que a gente conversou. Você falou que a sua área de atuação é muito pulverizada, né? Uhum. Que você tem projetos até fora do Brasil. Eu queria saber disso um pouquinho também. Você sabia que isso aconteceu sem querer? É. Sem querer, querendo, por causa da pandemia. É. Eu tenho a filha de uma cliente que se tornou uma grande amiga, né? E as filhas se tornaram grandes amigas também. Ela estava morando na Suíça e pandemia. E ela cheia de caixa e não sabia o que fazer. E a minha amiga entrou em contato, minha cliente, falando da filha dela que estava lá, papapá. Eu fiz uma primeira ideia, né? E nisso fiz o projeto, aconteceu, mas longe, obviamente, né? Quem me dera ir para a Suíça ver o projeto. Mas nisso desenvolveu, a gente fez um loft lindo para ela lá. E de lá depois a gente fez Singapura também, dando um respaldo de toda essa mudança dela para lá também. Foi uma experiência muito legal, mas sempre a longa distância, né? Mas fazendo um circuito serrano diferenciado. Do que tipo de circuito? Ela me passava todas as opções de onde ela podia adquirir tudo, né? E a gente desenvolvia em cima disso. Então a gente foi mais didático no sentido do envio do projeto numa situação presencial mais online, né? Funcionou super tranquilo, super legal. Independente de tecnologias ou de sistemas construtivos, energia, tal, a gente se adaptou mediante a isso, né? O de Londres, a gente fez um quarto de bebê há muito tempo atrás, na ideia onde eu não entendia, que eu não tinha conhecimento para fazer design infantil, antes de conhecer aquelas meninas lindas do Lanateca. Mas a gente fez, e era meio que também um quarto de hóspedes, que iria ficar durante o tempo para depois que o bebê viria, né? Isso eu fiz local. Isso foi bem legal, porque eu também estava viajando e fui lá. E alguns projetos que, sem querer, foram fechados numa viagem que eu fiz para a Islândia. Nossa! Islândia, mas o projeto foi aqui. Ah, tá. Mas o projeto foi fechado lá. Mas com o potencial de fazer projeto lá residencial. Então, entendendo que a gente pode ser, fazer, estar em qualquer lugar do mundo, respeitando não só a tecnologia, a diversidade e principalmente o DNA do local. Isso é muito legal. E fora aqui no Brasil, Rio de Janeiro, Brasília, interior de São Paulo, litoral, Zona Leste, Zona Sul, Zona Tem Marcos para todo mundo. Ah, menino, adoro. Eu sou um caixeiro viajante da arquitetura. Amo. E quanto mais informação a gente... Acho isso muito legal. Meu avô me ensinou muito isso, né? Meu avô era Antônio Serrano Pérez. E ele escreveu até um livro sobre a vida dele, que me inspirou muito na Casa Cor, por sinal. E foi um livro escrito com os netos, que eu achei isso incrível. Nós somos em 5, né? Então era o Ricardo, o Renato, eu, Marcos, minha prima Andréia e minha irmã Simone. Meu avô pegou os meninos e ele começou a escrever, e cada um ele pegou, e eu não entendia. Hoje eu entendo melhor. Ele quis ter esse momento com cada neto. Foi um livro colaborativo. Chama Mis Memórias. Então tem desde a época dele, passando pela Segunda Guerra, depois pela época de Franco, a decisão vindo para o Brasil, quando ele veio e deixou a esposa e os 2 filhos lá, um deles é meu pai, né, quando eles vieram para o Brasil, né, o navio que chegaram, a experiência passando por Dakar. Tudo isso é inspirador. Você entende o legado que ele trouxe com ele? Né? Como meu avô de Fortaleza trouxe a cultura dele para nós, né? Abriu o primeiro comércio dele no Rio, estava casado, teve as filhas, veio para São Paulo, fez uma história linda dele aqui também. Então, com a parte de frigorífico, hortifruti, essa coisa de junto a gente é mais forte, junto a gente faz.
E vem as novas gerações, os netos casam, têm os filhos, né? Eu acho isso muito bonito. Acho que tudo isso tem a ver, assim. Por isso que tem a ver até um pouquinho com aquela outra pergunta que você fez. Eu falo demais, eu acho. Às Não, vezes. você fala super bem. E até me emocionou aqui. Você é a soma de tudo isso, tá? Eu tinha uma professora, eu lembro, na época que eu fazia cursinho. Isso já faz 1000 anos. Não vou entregar a idade, mas... eu lembro que ela estava falando de um dos autores que eu mais gosto, que é o Guimarães Rosa. Uau. E ela falou de um conto que chama O Espelho. E aí, basicamente, assim, para quem não leu, o personagem, uma hora ele se olha no espelho, se vê de costas e ele não se reconhece. Enfim, aí tem toda a história dele tentar buscar a essência dele e tal. E eu lembro que ela fez uma analogia que me marcou, assim. E até usei, às vezes, em editoriais e outras coisas. Mas, enfim, ficou comigo. Que lindo. Que ela fala que a gente é como se fosse... Que nós somos como paredes. Que ao longo do tempo a gente vai ganhando camadas de tinta, papéis de parede... E um pouquinho de tudo. A gente é a soma de tudo aquilo que a gente vive, É a soma né? de tudo que a gente vive. Tuxê, Isso arrasou. é muito lindo. É muito lindo. Marcos, muito obrigada Eu que agradeço, por esse foi bate-papo. incrível, Uma hein? delícia estar aqui com Falei você. demais? Não, foi ótimo, foi maravilhoso. Imagina, eu Muito que obrigada. agradeço pelo Grande convite. prazer. Eu que fico lisonjeado por esse bate-papo. Eu fico muito feliz porque é um momento muito importante para mim. Sim. Isso eu acho que quem me conhece sabe, né? Como é gostoso a gente construir relacionamentos, conhecer pessoas, né? A gente se conheceu no Rio, batendo um papo, Copacabana. né? Copacabana, que é 100 anos, que a gente gosta de comemorar no High Quality. E num bate-papo fluiu super bem. A gente se reencontrou aqui, que delícia, Que né? bom. E bonito deixar esse registro, assim. Acho que a gente tem que pensar na gente, no entorno, e a gente tem que lembrar que o Brasil é riquíssimo. A gente tem que ficar de olho nele porque ele manda bem, e lá fora a gente está bombando. Olha o cinema aí, ó. Que a cada dia que acontece, muito mais coisas. Mas obrigado pelo convite. Obrigada a você, Valeu querido. mesmo. Obrigada mesmo. Por tudo. Obrigada pelo presente. Imagina, merece. E obrigada a vocês por participarem conosco de mais um ArcTalks. A gente se vê em breve.